Os detalhes sórdidos em mais uma decisão absurda de Moraes, a indignação seletiva de jornalistas da Globo e a hipocrisia por trás do discurso do ministro dos Direitos Humanos na parada LGBT. Tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. Eu não poderia deixar de falar sobre o assunto de maior repercussão no meio político e jurídico brasileiro nesse último final de semana, pois esse caso é uma das provas mais claras dos últimos tempos de que a Constituição Federal e a legislação brasileira como um todo hoje não passam de textos meramente ilustrativos nas estantes da mais alta corte desse país. Aliás, esse caso também é uma das provas mais claras dos últimos tempos de que estão enganadas aquelas pessoas que pensam que personagens com superpoderes existem apenas na ficção, como os super-heróis e, é claro, os grandes vilões. Na última sexta-feira saiu a notícia de que a Polícia Federal prendeu 2 suspeitos de ameaçar integrantes da família do ministro Alexandre de Moraes. E antes de qualquer coisa eu já deixo claro, nada do que eu vou falar aqui é em favor dos suspeitos, até porque não os conheço e, ao meu ver, nada justifica o envolvimento de familiares em questões relacionadas à atuação profissional de alguém, por pior que possa ser essa atuação, como é o caso nessa história. Tendo isso claro, vamos adiante. O primeiro absurdo dessa história aparece logo no segundo parágrafo do texto que eu separei aqui, que é o do Poder 360, mas que diz basicamente a mesma coisa que o restante da imprensa também publicou. A ação foi cumprida a pedido da Procuradoria-Geral da República, só que os mandados de prisão foram expedidos pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, ou seja, mesmo sendo uma das vítimas, afinal é da família dele que se trata, ele expediu os mandados de prisão. Ele fez isso porque ele é ministro do Supremo Tribunal Federal? Não, ele fez isso porque tem superpoderes. Os 2 suspeitos que foram presos não possuem foro privilegiado e não existe foro privilegiado para a vítima. Ou seja, esse caso não está dentro da competência do Supremo Tribunal Federal, consequentemente, também não está dentro da competência de Alexandre de Moraes como ministro. A competência nesse caso é da Justiça Federal da primeira instância. Obviamente, isso começou a repercutir dentro do meio jurídico e as críticas começaram a aparecer nas redes sociais e em parte da grande mídia. O que Moraes fez então? Declarou-se impedido de permanecer no caso de perseguições e ameaças a integrantes de sua família, mas manteve as prisões preventivas dos suspeitos. Só que a decisão de Moraes tem alguns detalhes que vão além das manchetes da grande imprensa. O que ele fez, na verdade, não foi simplesmente se declarar impedido de continuar no caso. Em sua decisão, Moraes entende que, por conta do teor das mensagens dos suspeitos, que faziam referências a comunismo e antipatriotismo, as práticas em questão, além dos crimes de ameaça e perseguição, podem caracterizar também uma tentativa, com emprego de violência ou grave ameaça, de abolir o Estado Democrático de Direito, como é previsto no artigo 359 do Código Penal. E agora veja só que conveniente para o ministro esse entendimento. Tendo isso como base, Moraes determinou o desmembramento da investigação, ou seja, ele separou em investigações diferentes. Diante disso, ele se declarou impedido de prosseguir no caso relacionado aos crimes de ameaça e perseguição, mas associou a possível configuração de crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito a inquéritos já em curso no Supremo Tribunal Federal relacionados ao 8 de janeiro. E com essa conexão forçada, se manteve dentro do caso dessa investigação. E por conta dessa suposta infração penal cometida pelos suspeitos, manteve suas prisões preventivas. Deixa eu tentar simplificar aqui. Por conta do inciso 4º do artigo 252 do Código de Processo Penal, que diz que um juiz não pode exercer jurisdição em caso que envolva ele próprio ou parentes até o 3º grau, Moraes excluiu a si mesmo dos casos dos supostos crimes de ameaça e perseguição. Mas ele afirmou que, como suspeitos usaram termos como comunismo e antipatriotismo nas mensagens que fazem parte da investigação, eles praticaram uma tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito e isso os conecta aos inquéritos relacionados ao 8 de janeiro, que coincidentemente estão na mão do ministro Alexandre de Moraes. Agora todas as peças se encaixaram! Por conta disso, para esse caso, desse suposto crime, Moraes continua atuando diretamente na ação que investiga, processa e julga os 2 suspeitos em questão. E por fazer parte desse processo, ele decidiu manter os 2 suspeitos presos preventivamente. Bom, esse caso, como eu disse lá no início, é apenas mais uma prova de que a Constituição e toda a legislação brasileira hoje são meros enfeites nas estantes do Supremo e que personagens com superpoderes não existem apenas
na ficção. Supervelocidade, lançar teias com as mãos ou poder voar são habilidades dos fracos. Superpoder de verdade é poder decidir o que quiser, quando quiser e como quiser, e com uma canetada fazer com que a sua vontade seja cumprida. Se Moraes é super-herói ou um super-vilão, depende da perspectiva de quem o vê. O fato é que os superpoderes que ele tem hoje fazem dele o personagem mais poderoso que o Brasil já viu. E aí, qual deveria ser o nome desse personagem? Me conta aqui nos comentários. Bom, ainda falando em decisões judiciais, só que agora lá dos Estados Unidos, você já deve estar sabendo que Donald Trump foi condenado em um caso de suborno a uma atriz de filmes adultos. A pena ainda não foi decidida, ela só será determinada pelo juiz do caso em julho. E a pior das hipóteses para Trump é pegar 4 anos de prisão, o que na prática dificilmente vai acontecer, pois é a primeira condenação criminal dele, o crime não foi violento e ele já está com 77 anos. Só que mesmo que a pena de prisão fosse determinada, ainda assim não há impedimento legal nos Estados Unidos para que ele concorra à presidência e, se eleito, também não há impedimento legal para que exerça a presidência de dentro da cadeia. Só que o mais curioso dessa história foi a reação de jornalistas da Globo com essas possibilidades. Um condenado à prisão aqui nos Estados Unidos é um ex-presidente que é candidato a presidente e lidera as pesquisas. Então a gente pode ter uma situação que é bem possível de um condenado passar a exercer a presidência dos Estados Unidos. Um condenado por um crime pode concorrer à Casa Branca. Inclusive ser eleito e assumir a presidência dos Estados Unidos, ainda que ele acabe atrás das grades. Um condenado pode passar a exercer a presidência de um país. Que absurdo, não é mesmo? Bom, se o jornalismo da Globo está em choque com essa possibilidade, imagino que também tenham ficado em choque com a possibilidade de um condenado em 3 instâncias também ter disputado e vencido eleições para presidente em 2022, graças a um ministro indicado por uma colega de partido à Suprema Corte que anulou todas as suas condenações. Ah não, para esse caso não. Para esse caso, o tratamento da Globo era esse. O senhor não deve nada à justiça. Outro assunto que eu não poderia deixar de trazer nesse vídeo é a parada LGBT, que aconteceu nesse domingo. Na verdade, não é sobre a parada que eu preciso falar, mas sobre a presença de políticos e integrantes do governo nela. O candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, obviamente não perderia a chance de usar o evento como comício para pedir votos, assim como, obviamente, não deixou de usar o bolsonarismo no meio dos seus argumentos. Essa cidade há 2 anos foi para as urnas e ajudou a derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo. E eu tenho certeza que essa cidade de São Paulo vai novamente a essas urnas esse ano para dar uma resposta contra o bolsonarismo, em defesa da democracia e de uma cidade para todos nós. Parabéns aos organizadores da parada por esse evento que já é parte indispensável da cultura da nossa cidade. Aliás, eu não sei se você percebeu, mas Guilherme Boulos, que ainda é deputado federal, não era o único deputado que aparecia nessa imagem. Ao lado dele, essa mistura de Michael Jackson com Joelma era Erika Hilton, a quem eu vou chamar apenas de parlamentar, para evitar processos por conta dos pronomes. E de uma cidade para todos nós. Mas a presença que mais me chamou a atenção foi a de Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania no governo Lula, que discursou falando em defesa da família brasileira. Então é o seguinte, nós estamos aqui, que o Brasil todo nos ouça, em nome das famílias brasileiras, em nome do amor verdadeiro, contra o ódio, contra a violência. É isso que nós queremos. Então, mãe, pai, você que é irmão, o avô, nós estamos aqui para defender o seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, seu neto, de qualquer tipo de violência. Porque quem apoia a dignidade da comunidade LGBT é verdadeiramente a favor da família. Quem é contra a família.
E nós estamos aqui para proteger as famílias brasileiras. Nada contra a presença do ministro dos Direitos Humanos nesse evento, mas eu confesso que eu fico aqui pensando, por que ele não fez questão nenhuma de estar presente também e de fazer discurso em defesa da família na Marcha para Jesus, por exemplo, que aconteceu na última quinta-feira? Que ministro dos Direitos Humanos é esse que só lembra de grupos específicos de humanos? Que ministro dos Direitos Humanos é esse que desfila em carro alegórico no carnaval ao lado de um criminoso e na escola que foi apontada pela PF como reduto do PCC, que discursa na parada LGBT, mas não dá as caras em um evento que também acontece todos os anos e também reúne milhares de pessoas? Aliás, ele não apenas ignorou a existência da Marcha para Jesus na última quinta, como ainda esteve no mesmo dia em São Paulo, em nome do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, para lançar o projeto piloto do programa Empodera Mais, que é uma iniciativa voltada ao público LGBT. Por que, ministro? Por que você se importa apenas com os direitos de parte dos brasileiros? Por que você ignora completamente eventos e acontecimentos relacionados a um público que, em sua maioria, não é de eleitores daquele que lhe colocou no cargo? É por preconceito ou é por pura e suja estratégia política? Antes de finalizar o vídeo, eu só quero lembrar você que aqui na descrição você vai encontrar um link para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul através da vaquinha do Badim. Também na descrição, o link de um curso para você aprender a fazer cortes de vídeos para publicar e gerar receita para você, e eu autorizo você a usar o meu conteúdo para isso, e ainda um link para um curso de ChatGPT e outras ferramentas de inteligência artificial que vão facilitar em muito a sua vida e o seu trabalho. Ambos os cursos têm garantia de 7 dias para que você seja reembolsado se não ficar satisfeito com as aulas. No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista caso ainda não tenha feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.